últimos dias, um tema em questão tem sido o problema da questão indígena no Brasil. Dia 19, na semana passada, 19 de abril, é instituído o Dia do Índio. E, coincidentemente com esta data, muitos outros fatos aconteceram. E a gente queria, então, relatar um pouco sobre essa questão. Primeiro, eu queria falar da estreia de um filme chamado Xingu, do diretor Karl Hamburger, que recria no seu filme a trajetória épica dos irmãos Vilas Boas, da excitação dos primeiros contatos com os índios ao dilema de não mais poder conter o avanço que haviam ajudado a iniciar. O filme ele está em cartaz nos cinemas das principais cidades. Por ser um filme de boa qualidade, uma boa história, deve também chegar aqui em nossa cidade. No filme, os três irmãos, os irmãos Vilas Boas, decidem viver uma grande aventura. Orlando, 27 anos, Cláudio, 25 e Leonardo Vilas Boas, 23 anos, alistam-se na expedição Roncador Xingu e partem numa missão desbravadora pelo Brasil Central. A saga começa com a travessia do Rio das Mortes e logo os irmãos se tornam chefes da expedição e se envolvem na defesa dos índios e de sua cultura, registrando tudo num diário batizado de Marcha para o Oeste. Numa viagem sem paralelo na história do Brasil, com batalhas, 1.500 quilômetros de picadas abertas, 1.000 quilômetros de rios percorridos, 19 campos de pouso abertos, 43 vilas e cidades desbravadas e 14 tribos contatadas, além das mais de 200 crises de malária. Os irmãos Vilas Boas conseguem fundar o Parque Nacional do Xingu, um parque ecológico e reserva indígena que na época era o maior do mundo, mais ou menos do tamanho de um país como a Bélgica. Na aventura, os irmãos Vilas Boas conseguem passar pelo território chavante de índios corajosos e guerreiros sem nenhuma baixa de ambos os lados, sem morrer índio e sem morrer desbravadores. Ao recontar a saga dos irmãos, o longa-metragem acompanha essa grande luta pela criação do parque, pela salvação de tribos inteiras que transformaram os irmãos Vilas Boas em heróis brasileiros. E aí o filme, de uma forma muito realista, retrata esse conflito antigo, que sempre existiu entre os nativos da terra e aqueles que chegaram depois. A história dos irmãos Vilas Boas, mais ou menos no início da segunda metade do século XXI, do século XX, aliás, completou recentemente 50 anos da fundação do parque. Então é uma história muito recente. Isso nos chama a atenção por causa dos conflitos e da concepção que as pessoas têm em relação aos índios e aos direitos que eles têm sobre a terra. Na história dos irmãos Vilas Boas, fica muito clara a posição do Estado brasileiro e a posição das Forças Armadas. Os irmãos Vilas Boas quase que são usados e até em certos pontos manipulados pelo governo para expandir as fronteiras, avançando nos territórios indígenas. O filme também mostra, por exemplo, o contato com o branco, as doenças que os brancos levaram para os índios, como dizimaram de forma trágica as populações indígenas, os povos chavantes, no Xingu, por exemplo, em uma crise do vírus da gripe, a metade da tribo foi totalmente destruída, morta pelo vírus da gripe, levado evidentemente pelos brancos.
Coincidentemente, também nesse mesmo dia, surge esse grande conflito com povos indígenas no sul da Bahia, lá nos municípios de Pau-Brasil e Itajaú de Colônia. Uma questão agrária muito séria envolvendo os índios e os fazendeiros da região. Na década de 30, mais ou menos em 37, foi feito um acordo e as terras que eram reservas indígenas, as terras das aldeias, foram arrendadas a fazendeiros da região. Com o passar do tempo, esses fazendeiros acabaram apresentando títulos de posse, e as terras que eram, então, pertenciam aos índios, passaram a pertencer a estes fazendeiros. Hoje, depois de mais de 50 anos, os índios reivindicam a posse novamente dessas terras, as quais tinham sido no passado agendadas. Diz eles que a população indígena cresceu muito naquela região e, portanto, eles precisam retomar essas antigas áreas para a sobrevivência do povo, das tribos que lá existem. E, sem dúvida nenhuma, a gente percebe, por exemplo, vendo o filme Xingu, como a posse da terra é essencial para a sobrevivência do índio. Mas não só para a sobrevivência do índio, a presença do índio também nessas áreas depende muito para a preservação do meio ambiente, a preservação da flora, a preservação da fauna, a preservação dos índios. Normalmente a cultura branca sempre se pergunta, quando se trata de aproximação com os povos, reflete sobre aquilo que os índios não têm e que nós temos para oferecê-los. E nunca pensamos numa perspectiva diferente. Aquilo que nós não temos e que os índios têm para nos oferecer. E entre isso, uma das coisas que eu destaco é a sabedoria de como conviver com a natureza de forma integrada, sabendo retirar dela o necessário para sobreviver e preservando-a de forma exemplar. Também esses dias, na CNBB, está acontecendo a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a 50ª Assembleia. Foi também comemorado os 40 anos do CIMI. O CIMI é uma instituição da Igreja Católica que acompanha a história, a luta também dos povos indígenas. E aí destacavam os bispos que a presença da igreja nas aldeias, junto aos povos indígenas, em uma perspectiva de solidariedade, de doação, de respeito, de generosa solicitação e de aceitação das culturas, é fundamental. Esta é a missão do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, conforme informa o bispo da prelasia de Xingu, no Pará, o presidente do CIMI, Dom Herve. Dizia ele: precisamos sensibilizar a sociedade, pois só envolvendo as pessoas com os sofrimentos desse povo vamos conseguir conscientizar que temos uma grande dívida com os povos indígenas. Fundado em 1972, o CIMI celebra neste ano 40 anos de lutas a favor dos povos indígenas. De acordo com Dom Herve, o que mais marcou a luta do CIMI ao longo destes anos foi o derramamento de sangue dos mártires. Acredito, diz ele, que não exista uma pastoral na igreja que tenha gerado tantos mártires quanto esta. O sangue derramado dos mártires é a semente dessa luta pela ressurreição dos povos indígenas. Dom F. destacou que o atual cenário dos povos indígenas não é favorável às suas lutas. A política indigenista oficial não é favorável aos povos indígenas. Lamentamos que, embora os índios estejam ancorados e amparados pela lei, ela não seja respeitada, conclui a fala do bispo. E a gente constata realmente essa dívida social que o povo brasileiro tem para com os primeiros habitantes desta terra. É interessante, por exemplo, no filme Xingu, quando os irmãos estão tentando negociar com as autoridades sobre a possibilidade da criação do Parque Nacional do Xingu, eles inicialmente querem que o nome do parque seja
reserva indígena do Xingu, e aí um